Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. Bem, bom dia. Bom dia. Rapaz, eu estou aqui configurando. Deixa eu pegar o som aqui. Você não quer falar um pouquinho para eu configurar o som, Marcelo? Sim, bom dia, bom dia, Renata. Bom dia. Pessoal, vai entrando aqui, quem vai estar aqui? Enquanto são nós três. Sim, senhor. Todos preparados, então? Sim. Eu devo mudar meu nome aqui. Olha aí, Luiz. Renata. Oi? Telefone. Marcelo, você está com os vídeos todos aí? Você quer que eu... Sim, estou. Tá. Eu vou deixar aqui de backup também, tá bom? Tá. Tá aqui na aba do... Tá aqui na aba do computador já. Não sei qual que é a ordem. Não sei se vamos seguir a ordem da programação, se... Peraí que eu te falo a ordem da programação aqui, que eu tô com ela. É a respostas estratégicas, Competitive Dynamics, descrição dos grupos e tecnologia limpa. Acreditando que todos aí vão aparecer, né? Uhum. Grupos estratégicos em streaming, né? Tecnologia limpa. Será que para você apareceu diferente do que para mim? Porque às vezes acontece isso. Não, eu estou usando aqui o... Eu vou te caminhar no... Não, acontece isso, Marcelo. Às vezes é usual que a ordem que aparece para um talvez não seja a mesma que apareça para outro. Então, eu havia ordenado em função do que apareceu na minha tela, né? Tô me dando conta agora aqui sobre isso que eu te falei, que não necessariamente é igual. Então, qual é o primeiro para você, Marcelo? Eu estou me basando aqui na ordem que colocaram na Tá. programação, né? Naquele Tá, documento que vamos também lá. era da programação. Então, primeiro é respostas estratégicas. Esse é o primeiro, perfeito. Depois, o Competitive Dynamics. Competitive Dynamics, 2. Depois, em terceiro, descrição dos grupos de streaming. Ok. E, por último, tecnologia limpa. Tecnologia. Não, veio totalmente ao contrário. Eu estou aqui reordenando. E, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar também os vídeos aqui. Qualquer problema que der, eu rapidamente aciono também, tá bom? Sim, perfeito. Eu estou sem câmera. Eu estou aqui no Tudo laboratório, então... Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor Renato. Bom dia, professora Amanda. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Ótimo. Professor Renato será o nosso moderador. Confere, professor? Para onde vocês estão? Confere. Eu até encaminhei, não sei se o senhor recebeu ontem, eu encaminhei para o senhor o e-mail com os papers. Então, Saiu da aí. minha sala. Não, eu não recebi nada, não. Eu encaminhei para o senhor ontem. Você quer que eu encaminhe hoje ou não há necessidade? Não, eu consegui baixar todos. Perfeito. Todos aqui.
Opa, que passa. Aí pode apertar. Não, desculpa. Ixi. Pode apertar iniciar reunião que ele vai iniciar. Aí ele vai iniciar no aplicativo e não vai cair. Caiu a minha. A minha também caiu. Aí pode pôr joinha. Aqui não caiu. Pessoal, bom dia de novo. Eu acho que é eu que tinha que dar o andamento aqui e eu Bom dia. tô esperando aqui. Deixa eu só confirmar quem já está aqui. Marcelo é o assistente aqui, né? O debatedor. Eu também estou aqui. Eu sou assistente, eu sou o Luiz. Bom dia, O Luiz também está professor aí? Renato. Eu só Bom estou dia. sem câmera, para sorte de vocês. Do artigo 320, é Amanda, o Diogo e Marcelo. O Diogo e o Marcelo, eles não vão poder comparecer, que o Marcelo tá dando aula e o Diogo tá em aula também. Tá, Amanda então tá aí. Beleza. Uhum. É do 476, a Cássia, Natalia e Lúcia. Eu sou a
Cássia e eu vou participar. As demais integrantes do artigo, elas não vão poder participar também da sessão. Tá, ok. Do 810 é Dilma, Tiago, Bruno, Renata e Letícia. Bom dia a todos, bom dia, professor Renato. Bom Isso, dia. e eu estarei presente, as demais não estarão. Ô, Tiago, tudo bem aí, cara? Tudo bem contigo? Como é que tá? Estou aqui brigando aqui com a câmera aqui para ver se eu consigo colocar. Tranquilo. E 858, Renato e Marina. Bom dia, estão me ouvindo? Renata bem baixinha. Oi, Renato, você consegue me ouvir? Renata já está presencial, será? Pelo áudio dela? Desculpa, eu tô aqui na tela e a rede está bem estável, infelizmente. Tá? Desculpa, né, professor? O senhor está premiado com isso. Ano passado foi problema, provavelmente. Gente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao 20º seminário. Professor Arnaldo, mil desculpas. Acho que tá Não, dando. ela não respondeu. É o professor Luiz, por gentileza, poder fechar o áudio, por gentileza. Para dar um oi para todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos. Do 858, Renato e Marina, tá aí? Não, né? Professor, uma questão de estatística no artigo, nós podemos pedir. Não, né? Não. O senhor está fazendo a chamada no site, professor? Já tô colocando aqui as presenças já, por isso que eu. Então, hoje já tá com o horário atrasado, né? Então vamos dar boas-vindas a todos para nossa sessão. Nós vamos aqui até às 10 horas, né? A organização que pediram para a gente fazer é uma apresentação, passar o vídeo de vocês de 8 minutos e depois a gente faz uma primeira discussão e ao final a gente usa o tempo que sobrar para fazer um debate. Acho que é mais no intuito da gente tentar abrir para os demais também para fazer algumas contribuições nos artigos de todos. Então, eu me chamo Renato, eu também sou líder adjunto do tema de estratégia competitiva. Já de antemão gostaria de parabenizar pelos trabalhos aprovados. Nossa área é uma das áreas dentro da estratégia mais competitiva, e é estratégia competitiva, mas é a mais competitiva, mais difícil de emplacar. Acho que a gente teve 42 trabalhos submetidos e 17 só passaram para essa etapa de apresentação. Então, bom evento a todos aí, que a gente consiga aproveitar os debates. Professor, nós começamos com qual tema, por gentileza? Então, na ordem da ficha de moderação aqui está o 320, mas no meu controle aqui estaria que... não, está o 320 também, 320. É descrição dos grupos estratégicos em streaming resultantes do mapeamento das percepções dos consumidores. Dos autores Amanda, Diogo e Marcelo. Você reproduz ou eu reproduzo? Eu? Ou o senhor? Não, eu acho que é a gente. Eu ou o Marcelo ou o Luiz. Tá Reproduz. certo. Qual é o artigo que está sendo colocado, professor? Desculpa, eu estava assistindo aqui uma pessoa. Não, já está sendo 320. projetado. Já está sendo projetado. O primeiro que aparece aqui na nossa ordem é esse: Ensino Superior e Administração e Gestão Tecnológica. Vocês veem a minha tela?
ok? A apresentação tá ok. Ok. Acho que alguém tá com o microfone aberto aí, tá passando em 2 sessões. Agora, vamos lá. Se tiver algum problema com o áudio, por gentileza, vocês me informem, tá? Obrigado. Percepções dos consumidores. Esse artigo foi escrito por mim, Amanda Clifford, pelo Diogo Vereza Pereira e pelo professor Marcelo Antônio Cordeiro. Para acompanhar os avanços tecnológicos da última década, o cenário do setor audiovisual também vem sendo constantemente modificado e atualizado. Um dos principais fatores que impulsionaram o mercado de streaming foi a pandemia de Covid-19, devido ao isolamento e a internet estando cada vez mais presente na vida dos brasileiros. De acordo com o site da Forbes Money, em 2020 houve um aumento de 145% na quantidade de assinaturas. Isso demonstra que as plataformas de streaming devem identificar em que grupos estratégicos estão inseridas para assim elaborar estratégias que garantam vantagem competitiva à plataforma e também identificar quais os fatores críticos de sucesso que influenciam no comportamento do consumidor. O referencial teórico foi dividido em 5 partes: streaming de vídeo, mapas de percepção, fatores críticos de sucesso, grupos estratégicos e comportamento do consumidor, tendo sido as 3 principais fontes referências utilizadas em todo o artigo foi Hulley, Saunders e Pierce, em 2001, Johnson, Schools e Whittington, em 2009, e Merlo e Ceribelli, em 2013. A metodologia foi dividida em 2 fases. A primeira fase foi a fase qualitativa, onde foi feita uma pesquisa de caráter exploratório com base em fatores críticos de sucesso. Então foram entrevistadas 4 pessoas e foi possível levantar 9 fatores críticos, quais sejam influência social, preço, variedade de gênero, praticidade, indicação da plataforma, qualidade do áudio e da imagem, tamanho do catálogo, exclusividade de conteúdo e quantidade de plataformas assinadas. A segunda fase é a fase quantitativa, onde foi aplicada uma pesquisa descritiva utilizando um método de levantamento survey. Então, o questionário de perguntas de alternativa fixa, utilizando de escala semântica, foi aplicado a 166 respondentes. Possui um nível de confiança de 95% e o erro amostral de 8%. Vale lembrar que dos 9 fatores levantados, só foram utilizados 5, que foram preço, exclusividade de filmes e séries, variedade no catálogo, qualidade de áudio e vídeo e recomendação da plataforma. Também foi incluído mais um fator crítico sobre o tipo de conteúdo fornecido, se era um conteúdo infantil ou adulto, sendo que essa inclusão se justifica pelo fato dos segmentos serem diferentes e apresentarem necessidades distintas. O primeiro mapa de percepção busca comparar o fator preço, cuja escala vai de 1 mais barato até 5 mais caro, com o fator conteúdo, cuja escala vai de 1 conteúdo mais infantis até 5 conteúdos mais adultos. Dessa forma, a Star Plus foi percebida como sendo a plataforma mais cara de assinatura e a Amazon Prime sendo a mais barata. Também foi percebido que a maioria das plataformas estão mais voltadas para o público adulto, com exceção da Disney Plus, e por isso foi possível dividir as plataformas em 5 grupos estratégicos representados por esses círculos maiores. O segundo mapa de percepção busca comparar os fatores qualidade, cuja escala vai de 1, baixa qualidade do áudio do vídeo, até 5, alta qualidade, com o fator variedade, cuja escala vai de 1, baixa variedade de filmes e séries disponíveis na plataforma, até 5, representando uma alta variedade. Dessa maneira, as plataformas Disney Plus, Netflix e HBO Max foram as percebidas com maior variedade de conteúdo, e a Paramount Plus e a Telecine as que possuem menos variedade. Em resumo, todas as plataformas ficaram acima da média no fator qualidade, e dessa forma é possível dividi-las em 4 grupos estratégicos, representados por esses círculos maiores. O terceiro mapa de percepção busca comparar os fatores exclusividade, cuja escala vai de 1, poucos conteúdos originais exclusivos, até 5, muitos conteúdos originais exclusivos, com o fator recomendação,
cuja escala vai de 1, pouca influência sofrida pela plataforma ao receber uma recomendação, e 5, grande influência em assinar alguma plataforma ao receber uma recomendação. Assim, a Disney Plus foi percebida como a plataforma que possui mais conteúdos originais exclusivos, a Paramount a que possui menos conteúdos originais exclusivos, e todas as plataformas estão na média de recomendação, ou seja, uma recomendação de plataforma não influencia pouco e também não influencia muito na assinatura. Por isso é possível dividir as plataformas em 4 grupos estratégicos, representados por esses círculos maiores. Os 3 mapas de percepção elaborados anteriormente também podem ser analisados na perspectiva de um estrategista do setor, mostrando claramente concorrentes que estão mais próximos ou mais distantes da plataforma. Por exemplo, é possível analisar os dados a partir da perspectiva da Netflix, de acordo com o que mostra a tabela, sendo possível verificar que a HBO Max representa a concorrente mais próxima da Netflix, que também deve se preocupar com as estratégias da Globoplay, Disney Plus e Star Plus. Portanto, foi possível identificar 3 principais grupos estratégicos gerais, sendo o primeiro grupo composto pelo Telecine Play e Paramount Plus, devido à similaridade de características e público-alvo e por serem percebidas como plataformas sem prioridade de assinatura. O segundo grupo estratégico é composto pela Netflix, HBO Max, Disney Plus e Star Plus, que seriam as gigantes do streaming. As vantagens: Netflix seria o streaming dominante, a HBO Max devido à sua versatilidade e adaptação, a Disney Plus devido ao foco no público infantil e a Star Plus por ser uma extensão da Disney Plus e a principal motivo dela ser assinada é da disponibilidade do combo Disney Plus e Star Plus. O terceiro grupo estratégico é formado pela Globoplay e Amazon Prime, justamente pela capacidade de adaptação ao mercado, aos concorrentes e às necessidades dos usuários, sendo que a vantagem da Amazon Prime seria o preço, o baixo preço, e a vantagem da Globoplay seria a grande quantidade de conteúdos nacionais disponibilizados. Como agenda futura, recomenda-se a aplicação da pesquisa a uma população mais ampla, a fim de verificar se houve mudanças nos grupos estratégicos, analisar outros ou mais fatores críticos de sucesso, gerando novos mapas de percepções e análises, e também aplicar a pesquisa em outras áreas do conhecimento e em novos setores. As 3 principais referências utilizadas no presente artigo. Obrigada. Beleza, Amanda. Muito obrigado. Eu acho que uma coisa positiva que eu vi nos artigos, tanto os 4 artigos que a gente tem hoje aqui, é a objetividade que os artigos estão tentando buscar ultimamente, né? Uma quantidade de páginas, acho que o pessoal está variando aqui, no máximo foi 13 ou 14 páginas, então assim, a gente está bem objetivo e está indo direto ao ponto. Quando eu li o trabalho, algumas coisas vieram na minha cabeça, né? Quando você indica lá os fatores críticos de sucesso, eu fiquei, quais são, né? Já na expectativa, e você fala no trabalho daqueles fatores de sucesso. E aí, como o seu trabalho ele caberia tanto na área de marketing quanto na área de estratégia, porque ele traz uma consequência, a hora que você pensa em estratégia, você pensa em quem você está pensando no seu produto ou o serviço. E aí eu fiquei com uma curiosidade do seguinte: vocês chegaram a tentar identificar em que intensidade o fator crítico de sucesso poderia ser percebido devido aos 3 grupos estratégicos? Não, a gente não chegou a pesquisar, até porque essa pesquisa foram dois trabalhos de TCC, né? A parte qualitativa foi do Diogo, que ele fez em 2021, e a quantitativa foi a minha aplicação da pesquisa dele. Então, a gente não chegou a aplicar essa intensidade, a gente só
ele levantou os fatores e eu entendi como é que esses fatores eram percebidos, mas a intensidade mesmo não. Mas é uma boa sugestão para a agenda futura. E aí, outra questão também, eu percebo que depois dos grupos estratégicos que vocês separaram lá, que nem sempre a estratégia de chegar no consumidor, ela respeita um pouco esse entendimento desses fatores críticos de sucesso. Então, eu acho que o que o trabalho de vocês na prática contribui é que vocês identificam quem são de fato os concorrentes, que eu acho que eles não têm essa percepção de quem de fato são os concorrentes dele, qual que é seria o posicionamento dentro do mercado, que eu acho que isso que é importante. E outra coisa também, se vocês tiveram nessa análise qualitativa, de verificar se a estratégia deles estavam de fato alinhadas com esses fatores críticos de sucesso que vocês agruparam. Então, a gente pesquisou, a gente leu, a gente tentou ver a estratégia que cada um utiliza. E, assim, a gente viu, que, por exemplo, a gente percebeu que a Disney usa isso muito bem, né? Esse jogo do combo Star Plus com Disney Plus, muitas pessoas só tinham Star Plus porque já vinha junto com esse combo. Então, a Disney, por exemplo, faz isso. Mas a Netflix, ela foi uma das plataformas que mais tinha gente usando, né? Mas a gente percebeu que as pessoas reclamavam muito do preço. E a Netflix continua sendo cara, né? Então, acho que a Netflix não percebe isso, né? Vamos dizer assim, não aplica. Mas a Disney, sim. Então, é uma coisa uma característica de cada plataforma, assim. Amanda, aproveitando, posso responder uma pergunta? Com relação no estudo, achei interessante a questão de qualidade e variedade, né? São um dos fatores de sucesso, é um dos fatores que acabam levando o consumidor a optar por A ou por B dos streamings. Geralmente, quando nós, assim, olhando numa ótica de consumidor, né? Não de pesquisador aqui, mas de consumidor, os streamings eles estão, de certa maneira, nivelados, o que eles têm ofertado para nós, né? E as empresas buscam, para se diferenciar, gerar valor. Tem poder fazer algum comentário com relação à questão de como que essas empresas têm feito, ou que elas poderiam vir a fazer, essa questão de buscar valor, geração de valor? Você acabou de comentar, por isso até veio essa minha pergunta, né, de ser uma forma que a Disney faz para se diferenciar, é o combo Disney mais Star Plus, né? Quer dizer, como o consumidor na pesquisa de vocês, teve alguma percepção ou algum questionamento a respeito dessa criação de valor, de geração de valor? Olha, eu lembro que na pesquisa, eu vou dar o exemplo da Netflix, né? As pessoas elogiaram muito a Netflix por causa de ser a primeira streaming, de ter qualidade e tudo mais, mas elas reclamavam muito do preço. Eu vi essa semana passada que o que a Netflix quer fazer? Ela quer botar a assinatura um pouco mais barata, só que com anúncio, né? Eu não sei se essa estratégia vai gerar um valor, porque para quem não se importa com anúncio, beleza, pagar mais barato, ok. Mas eu vejo que as plataformas, como elas são assim, a qualidade é muito parecida, elas têm não tanta vantagem competitiva assim, eu acho que gerar esse valor para o cliente é um diferencial. A Disney faz isso muito bem, né? A Paramount eu já não percebi isso, sabe? Que ela não gera muito valor. Então, eu também acho que assim, vai da estratégia de cada plataforma. Mas eu não sei te dizer ao certo qual seria a geração de valor de cada uma, assim, específico. Perfeito, obrigado. E aí a gente percebe também que os recursos, né, e aí tem um outro trabalho que vai
trabalhar isso, mas você percebe que os recursos eles são muito similares, né? E aí é pouca, embora tenha uma percepção de relacionamento entre preço, Sim. conteúdo, né? Tem algumas diferenças ali que faz agrupar em grupos diferentes, mas é bem interessante essa análise, tanto para o campo prático quanto para o campo teórico, né? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Vamos seguir? Vamos. O Professor Amanda, próximo... parabéns pelo trabalho. Quem será agora, professor? Deixa eu olhar aqui, que eu tenho que Tem sair para grupo. 476. De tecnologia limpa. 476, tecnologia limpa à luz da Natural Resource Based View, uma pesquisa bibliográfica. É de autoria da Cássia, da Natália e da Lúcia. Laranjeira Amorim e juntamente com Cássia Larissa Abrantes Alves Costa e Lúcia Santana de Freitas, desenvolvemos a pesquisa Tecnologia Limpa à luz da Natural Resource Based View, NRBV, uma pesquisa bibliográfica. A abordagem da NRBV, desenvolvida em 1995, enfatizou 3 capacidades estratégicas: prevenção da poluição, administração de produtos e desenvolvimento sustentável. Sendo que 15 anos depois, Hart e Dowell, ao revisitarem as ideias abordadas na teoria, dividiram a capacidade estratégica do desenvolvimento sustentável nas áreas de base da pirâmide e a tecnologia limpa. Os autores apontaram ainda a existência de uma necessidade significativa da realização de estudos com foco no papel da NRBV em tecnologias limpas e em base da pirâmide. Cada um desses elementos fornece peças importantes para o quebra-cabeça do desenvolvimento sustentável, com a finalidade que sejam criadas tecnologias sustentáveis e inovadoras que proporcionem a redução dos impactos ambientais e que possam incluir toda a sociedade no sonho capitalista. Desse modo, surge a necessidade de análises mais específicas acerca da tecnologia limpa, no que tange a sua relação com a vantagem competitiva, posicionamento futuro e inovação, pois Hart e Dowell já haviam apontado que tecnologia limpa é uma área ainda pouco explorada pelo meio acadêmico e científico. O problema de pesquisa consiste em quais as motivações as empresas apresentam para adotar estratégias de tecnologia limpa, tendo por objetivo analisar a produção científica nacional e internacional acerca da aplicação da tecnologia limpa na perspectiva da NRBV entre o período de 2011 a 2021. O referencial teórico foi dividido em 2 subseções, uma sobre a NRBV e outra sobre a tecnologia limpa. A teoria surgiu apenas como RBV, que focou em analisar o motivo pelo qual algumas organizações se diferenciam das demais por meio do desempenho econômico superior e da importância dos recursos internos para a vantagem competitiva de acordo com 4 aspectos: valor, raridade, difícil imitação e difícil substituição. Percebe-se que a ideia central da teoria apresenta os enfoques em questões econômicas e competitivas, mas omitindo as restrições impostas pelo ambiente natural para a execução das atividades produtivas das empresas. Então, ao invés de visão baseada em recursos, passou-se a ser visão baseada em recursos naturais. Ainda com foco nas ideias de desenvolvimento sustentável acerca dos desdobramentos estratégicos de vantagem competitiva, só que com as questões de ambiente natural e problemas ecológicos no contexto da vantagem competitiva
em que foram trazidas três questões estratégicas: a de prevenção da poluição, administração de produtos e desenvolvimento sustentável. Se chegando então à ideia de que a NRBV fornece uma conexão entre um ambiente natural e os recursos e capacidade das empresas, resultando em melhor desempenho e vantagem competitiva. A tecnologia limpa, nessa perspectiva, se trata de utilizar os recursos tecnológicos no sistema produtivo de modo que previna danos ao ambiente, ao passo que a empresa obtém vantagem competitiva. Quanto à metodologia, a pesquisa é qualitativa e exploratória, em que foi realizada uma análise bibliográfica, utilizando como base de dados para a coleta a Web of Science e Scopus. Então, adotou-se um recorte temporal de 10 anos, entre 2011 a 2021, considerando o artigo de Hart e Doll, publicado no ano de 2011, que introduziu a tecnologia limpa na perspectiva da NRBV. Então, inicialmente foram encontrados 34 trabalhos, sendo um destes o artigo de Hart e Doll 2011. Ao realizar a primeira avaliação dos artigos por meio da leitura detalhada dos resumos, verificou-se que 15 trabalhos não apresentaram relação entre tecnologia limpa e a NRBV, e 8 repetiam-se entre as bases de dados, resultando então em 10 trabalhos que foram incorporados a esse estudo, ou seja, 10 trabalhos utilizados como amostra. Ao analisar os artigos que apresentam a tecnologia limpa à luz da NRBV, os resultados demonstram por meio da produção científica quais as motivações das empresas para implantar a estratégia de tecnologia limpa. Então, os trabalhos analisados corresponderam a investigações em empresas reais e de distintos segmentos, sendo de petróleo e gás, mercado de compensação de carbono, setor alimentício, indústria automobilística, aviação, empreendimentos em tecnologia limpa, indústria de manufatura, cadeia de suprimentos, sistema de informação verde e metais e reciclagem. Os resultados possuem 3 subseções de acordo com os principais temas encontrados e corroboram com os argumentos do trabalho de Hart e Doll. Sendo tecnologia limpa, vantagem competitiva, inovação e posicionamento futuro, tecnologia limpa, desempenho econômico e desempenho ambiental, e tecnologia limpa e outras abordagens. Ou seja, dos 10 trabalhos, destacam-se entre as principais motivações a obtenção da vantagem competitiva, inovações radicais, posicionamento futuro, melhorias nos desempenhos econômicos e ambientais e ganho de reputação. Também foi verificado que o ambiente de negócio e a participação dos consumidores e fornecedores são pontos importantes que influenciam as empresas na tomada de decisão para investir em tecnologia limpa. Os resultados encontrados corroboram com o estudo de Hart e Doll, e de forma similar ao exposto pelos autores, também se conclui que existe a necessidade significativa do desenvolvimento de pesquisas com enfoque no papel da NRBV na tecnologia limpa. De forma geral, a contribuição do trabalho para pesquisas na área se dá por meio de pesquisa bibliográfica que proporciona conhecer como está o andamento da produção científica nos últimos 10 anos, ainda é possível identificar quais os fatores abordados quando se analisa a tecnologia limpa e pode-se ter também um panorama geral dos principais segmentos e localidades das empresas que aderem a tal estratégia. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui e pela oportunidade de participar deste evento. Cássia, parabéns pela apresentação. Eu particularmente gosto de trabalhos que fazem essa revisão de literatura, né? Seja sistemática, seja bibliométrica, né? Enfim. E aí, o seu trabalho ele me fez pensar algumas questões da parte de operacionalização do trabalho, né? Eu vejo que você
busca a intersecção entre a NRBV com a tecnologia limpa. E mais ainda, né, os estudos que relatam as adoções de empresas na prática, né? Não é só isso, né? Então, assim, o funil vai restringindo ainda mais, né? Há quem diga, né, defensores de revisões, e quando tem menos de 30 trabalhos, né, ou menos de 50 trabalhos, é difícil emplacar isso em alguma revista, né? Eu minha visão é totalmente diferente. Eu acho que não importa a quantidade, e sim a operacionalização está bem feita e possibilitar novos insights, porque a produção ela nunca começa com um boom, né? Sempre começa com alguns indícios que vai levando isso. E aí, algumas coisas talvez valeria a pena, né? E aí vocês podem, né, refletir, do sentido de voltar um pouco e ressaltar assim, como é que as pesquisas do campo teórico têm falado da importância dessa adoção para as empresas e também tentar relacionar com essa adoção na prática, né? Porque a gente sabe que às vezes leva tem um delay aí entre a pesquisa teórica, né, seja de base, seja uma pesquisa teórica, para alcançar o campo. E outras questões assim, também precisaria ter o pesquisador vendo o que foi adotado para relatar para a ciência, para daí a gente ter o registro disso. Então, percebe que são várias coisas que podem influenciar e não dizer. Talvez também poderia... relatam 10, mas a gente foi em bases de Bovespa, de economática, dos relatórios de gestão, e a gente percebeu que existem mais empresas. Então, assim, tem essas empresas aqui que poderiam ser estudadas também para aumentar essa questão. E aí eu tinha notado algumas coisas assim, por que 2011 é 2021, sendo que foi 95, mas depois o Hart e o Doll ali, você consegue justificar na sua apresentação isso. E aí eu senti uma falta de... como eu sou um tradicional, eu senti o campo metodologia. Eu vi que o seu artigo, ele distingue, ele não tem metodologia, ele vai já na introdução ali no final e já traz a metodologia. E assim, a gente precisa também desconstruir, é o jeito mais confortável de eu achar as coisas no artigo e eu, né? Então, assim, nem está certo nem está errado, né? Mas o seu trabalho, ele traz algumas contribuições de desconstruir algumas coisas que são tidas como certo na literatura, ou melhor, ou mais adequada, mas assim, se eu tivesse que defender a adoção dessas práticas limpas e tivesse que convencer da parte de recursos baseados da RBV, o que você falaria para mim, o que você defenderia como posição para a empresa na prática? Bom dia a todos, né, novamente, e obrigada aí pelas contribuições, tá, Renato? De fato, a gente acabou afunilando muito quando a gente foi trazendo a questão da perspectiva de tecnologia limpa, né, dentro da NRBV. Mas, assim, como uma defesa, vamos dizer assim, da adoção, né, dessa teoria, é porque ela traz, de fato, essa preocupação com a questão ambiental e com a exploração de recursos que a gente sabe que é muito fortemente ocorre dentro da análise puramente econômica. Né? Então, na medida que você passa a ter essa preocupação, as empresas elas passam a trabalhar com a questão
questão da tecnologia limpa, né, buscando não apenas os ganhos e benefícios econômicos que advêm com tudo isso, como foi mostrada a questão que eles ressaltavam, né, em muitos trabalhos, vantagem competitiva, inovações disruptivas, um posicionamento futuro com foco em uma sustentabilidade de longo prazo das empresas, mas a gente traz uma contribuição muito grande com a questão do desempenho ambiental como um todo, né, a nível mundial, vamos assim dizer. E aí até alguns trabalhos, alguns autores, eles relataram isso, né, que não é só pela questão de ganhos que advém também de lucratividade e produtividade, mas a questão ambiental e esse baixo impacto, essa minimização de uso de recursos, né, minimização de resíduos e desperdícios acabava trazendo uma contribuição muito grande. Então, eu acredito que vai bem dentro dessa perspectiva ambiental e por ser uma questão bem emergente, né, que nós temos atualmente, devido aos grandes problemas, né, que a gente vem tendo em termos dessa questão ambiental. Seria nesse sentido aí a minha defesa. E aí você me traz também uma questão que eu fiz um mestrado em Londrina lá e a gente trabalha sustentabilidade de organizações. E o Munk, o professor Luciano Munk, ele falava que o caminho da sustentabilidade não vai passar muito pelos estados, e sim pelas organizações, né? Haja vista essa questão do tamanho que as organizações estão tendo em relação aos estados, e até tem organizações que têm mais recursos que o próprio estado para colocar as ações em prática, né? E aí o seu trabalho ele também fez isso. Eu, quando fui fazer o meu doutorado, eu ia estudar cocriação de valor na teoria do stakeholder. E aí a gente teve que dar um passo atrás, porque tinha poucas pesquisas de cocriação, e aí a gente teve que estudar criação de valor. Então, talvez esse vai e vem, né, para justificar algumas questões pode ser importante até para poder emplacar o estudo, mas é um estudo bem interessante e bem oportuno. Marcelo? Não, tudo bem. Parabéns, professora, pela apresentação, pelo trabalho, pela pesquisa. Eu gostaria de comentar rapidinho, assim, só 20 segundinhos, mas a questão, assim, a motivação agora não é mais apenas o lucro, né? Isso já vem de um tempo, né? Então, um termo popular que se usa, né, que é a pegada ambiental, mas era triple bottom line, agora é ESG, aí vem as energias renováveis, as energias limpas, a tendência do mercado e da academia também é essa. Então, parabéns pelo trabalho, certo? Que foi apresentado. Muito bem. Então, vamos passar para o outro? Acho que eu vou passar o outro aqui. O professor só confirmar respostas estratégicas, confere? Isso, Ok. Só uma dúvida, quando o meu microfone ficar desligado, vocês ouvem o áudio do computador? Sim. Sim, está ouvindo. Está perfeito. Então vamos lá para o do professor Tiago, é um conhecido meu aqui, já trabalhou aqui, nos deixou respostas estratégicas para a crise pandêmica do coronavírus Covid-19 em uma associação não governamental. Satisfação em falar com vocês. Eu sou o professor Tiago Bruno e orientei a aluna Dilma da Invenção no seu TCC, intitulado Respostas Estratégicas à Crise Pandêmica de Covid-19 em uma associação não governamental, e tivemos o apoio, o suporte, tanto no momento de avaliação, como posteriormente como autoras, a Letícia Andréa, minha colega aqui de instituição, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e da Renata Mendes, da Universidade Federal de Uberlândia. O nosso trabalho foi pautado no cenário da pandemia, da Covid, e que isso desencadeou impactos, né, terminou afetando tanto no âmbito da saúde, da economia, como também no comportamento das organizações e dos seus profissionais. Muito embora as organizações do primeiro e do segundo setor mencionaram que foram afetadas,
o terceiro setor, ele também teve esse impacto da pandemia, e então a gente percebeu ligações entre o terceiro setor, os seus impactos, né, os seus serviços essenciais que tiveram, que tiveram que ser repensados, com também as ligações das respostas estratégicas, ou seja, respostas estratégicas utilizadas para lidar com esse período de pandemia. Então, lançamos mão das respostas estratégicas de contenção, perseverança e inovação desses autores, e o nosso objetivo de estudo foi analisar as respostas estratégicas que foram oferecidas por conta da Covid-19 em uma associação não governamental. E então, nosso estudo buscou, no âmbito teórico, contribuir, demonstrando como essas associações foram afetadas pela crise, no qual atingia a sua gestão, o seu planejamento, as suas atividades essenciais, e também como as respostas estratégicas elas foram essenciais e utilizadas na realidade dessa associação nesse processo de enfrentamento. Ao demonstrar essa realidade, desse recorte de uma associação, a gente entende que a gente fornece informações relevantes para que outros dirigentes, outros associados percebam o papel dessas respostas estratégicas, e isso pode contribuir para a continuidade dessas associações. E também a gente ressalta que ao final do nosso estudo a gente oferece recomendações e que isso pode servir para os gestores das associações. A nossa investigação foi um estudo de caso. A gente buscou perceber a interface entre o enfrentamento da Covid e as respostas estratégicas, e isso foi determinante também para a escolha do caso, ou seja, essa interface, muito embora a acessibilidade também foi um tipo de suporte que nos beneficiou para que a gente pudesse fazer esse estudo. Esse aqui é o nosso construto da pesquisa. A gente traz o fator contingencial, ou seja, a gente utiliza a Covid como um fator contingencial, mas não utilizamos necessariamente a teoria contingencial, ou seja, a sua lente teórica, apenas o fator contingencial Covid-19. Também utilizamos as respostas estratégicas, contenção, perseverança e inovação. Tá? Ambos, tanto o primeiro construto como esse segundo, foi dado por meio do relato de gestor, da análise de documentos, da observação. O nosso período dessa pesquisa em campo foi de janeiro a maio de 2022. Utilizamos 3 tipos de dados para nos fornecer e nos possibilitar uma triangulação dos dados, que foram entrevistas, documentos e observações diretas. Entregamos nessa instituição um protocolo de estudo de caso. Lá tinha a nossa carta de apresentação, o nosso roteiro de pesquisa, o termo de confidencialidade, o termo de consentimento livre esclarecido também. O nosso roteiro de pesquisa, a gente construiu essas questões a partir do marco teórico e de instrumentos já utilizados. A gente também fez uma entrevista com o gestor de uma outra associação para validar o nosso instrumento, além também de pedir apoio, né, à comunidade acadêmica por meio de especialistas para analisar esse nosso roteiro de entrevista. Fizemos as nossas entrevistas em 2 momentos, em abril e maio, de forma presencial. Esses aqui foram os nossos documentos coletados, né? Ou seja, relatórios anuais que foram de 2018 e 2022, e-mails, relatórios dos gestores, troca de informações em sites e redes sociais e outros. Tá? A nossa análise dos dados começou desde já, a partir do momento em que a gente transcreveu essas entrevistas, também com as notas de campo, tá? E a partir disso a gente conseguiu concatenar todos esses dados que a gente tinha, tá? E o conteúdo das entrevistas e alinhamento das categorias foram revisados por nós ao longo das nossas interpretações. Como resultado, a Covid, ela de fato estimulou os processos de perseverança e inovação, sobretudo, tá? Embora a crise resultasse em impactos nas atividades de associação, também abriu espaço para oportunidade para a renovação estratégica. A resposta da perseverança, a gente percebeu que buscou manter algumas atividades, mas num formato diferente, ou seja, no formato
remoto, tá? O formato remoto foi dado por conta do isolamento social, né? A gente percebeu que manteve contato, ainda assim, com os membros da comunidade e procurou ter conhecimento das suas necessidades a partir do formato remoto, da mesma atividade que se mantinha no presencial. Também teve a resposta da contenção, ou seja, reduziu o gasto, principalmente no momento mais crítico da pandemia. Algo que me chamou a atenção foi o corte da água, no momento mais crítico, para que pudesse reduzir esses gastos. E muito embora tiveram esses problemas, né, por exemplo, com a redução dos gastos e outros, a associação buscou também novos parceiros, criação de novos projetos para oferecer aos seus associados, mesmo quando estavam em remoto, e ainda assim vai permanecer quando, ou seja, já permanece, né, agora nesse período pós-pandemia. Então a gente percebeu, né, com o nosso resultado que o fator contingencial pandemia foi importante, né, ele foi determinante e isso levou a algumas respostas estratégicas, tá? Essas respostas estratégicas foram essenciais ao longo do período, né? E a gente demonstrou informações relevantes de uma realidade, como foi o enfrentamento de uma associação, tá? E também tivemos algumas limitações, as percepções desses entrevistados nesse momento, pode ser que eles lembre de um ponto ou tenha uma reflexão de outros, tá? Outros entrevistados, quer dizer, outras pessoas participantes dessa associação não tiveram interesse de participar e se participasse poderiam contribuir mais com novos pontos de vista. Então é isso, a gente agradece a atenção de vocês e ficamos abertos a contribuições. Obrigado. Parabéns, professor Tiago, pela apresentação. Ressaltar que obrigado por ter encaminhado o vídeo, né? Que nós tínhamos visto que o vídeo estava um pouquinho acima do tempo, então obrigado pelo retorno. Bom dia novamente. A minha câmera aqui, infelizmente, eu não estou conseguindo colocá-la, tá aparecendo na tela da OBS aí, eu já tentei mexer aqui, infelizmente não estou conseguindo. E eu peço desculpa por ter mandado o vídeo em 13 minutos, eu não percebi, aí a gente vai falando, tá? E eu não me atentei às diretrizes. E você tá bonzinho também, né? Porque você que tá fazendo o vídeo ainda. Pois é. Tem que colocar todo mundo para trabalhar, bicho. Pois é. O que pega aí é a redução do tempo de debate, né? Que nós tínhamos agora, tem que ficar para 4 minutos. Mas eu acho que ficou bom, porque otimiza a apresentação, acho que qualifica e tira o nervosismo, às vezes, do pessoal, e aí eles dão mais detalhes, né, ao que vão falar, mais objetividade, eu acho que fica legal. Eu acho que o CMEAD sempre inovando nessas questões. Então, Thiago, eu achei, assim, particularmente também eu gosto desse tipo de trabalho aí. Eu tenho um que fala sobre comportamento estratégico e até depois cita nós lá, né? Lê também cita nós, isso é um bom momento. Vou pegar a referência depois aí. E aí eu fiquei pensando, na hora que eu comecei a ler o trabalho, eu fiquei pensando assim, nas respostas estratégicas, qual o modelo, né? E depois eu vejo que tem um modelo lá de contenção, perseverança e inovação, né? Mas eu senti falta de uma justificativa, até porque a gente tem né, sempre tem um grau de incerteza e turbulência, né? Qualquer mercado vai ter isso, né? Senão eu acho que senão a gente estaria falando no vácuo, né? Ou numa economia normal, né? E isso a gente não vai ter. E aí eu senti que faltou uma justificativa para falar da questão do por que esse modelo é melhor ou pior, ou por que esse modelo é mais adequado para a gente olhar principalmente esse campo de incerteza e turbulência e no contexto da pandemia, né?
e aí eu senti também uma falta dessa justificativa a partir da literatura de respostas estratégicas, né, do artigo. E aí eu queria falar, o que você falaria para defender esse modelo ou justificar esse modelo para nós aqui? Renato, esse modelo a gente encontrou em meados de 2020, logo na época da pandemia, e daí eles fizeram um ensaio, e nesse ensaio eles apontaram que essas três respostas estratégicas poderiam dar suporte a novos trabalhos. Aí nesse ensaio a gente terminou pegando, né? A gente terminou nem fazendo essa varredura para conhecer novas respostas estratégicas. Talvez, Renato, eu acredito que a gente possa, no caso, né, que a Renata também está aqui presente, que eu vi, a gente possa colocar que isso partiu a partir desse ensaio, desse incentivo, da motivação que foi dado por meio do ensaio de utilizar essas respostas estratégicas no cenário de Covid. Eu pensei dessa forma agora. E aí, outra contribuição, eu acho que isso foi muito devido ao espaço, né, do artigo, que aí vocês acabaram priorizando o mais importante do questionário, né, em relação a, se eu não me engano ali, é a resposta e fator contingencial e resposta estratégica, né, que vocês colocam lá em relação a isso. E aí eu acho que no trabalho final poderia contar o questionário como um todo, né, e até para que a gente pudesse avaliar um pouco mais essa relação que foi apresentada no trabalho. Beleza, a gente vai colocar assim, ó, uma boa ideia, tá? A gente vai pensar em colocar assim. Marcelo? Professor, estamos aqui um tempinho aqui ainda. Eu gostaria de salientar, né, que o trabalho ele me chamou a atenção na questão desses fatores de contenção, perseverança e inovação. A inovação, como se comenta muito na academia, ela é um dos fatores que levam à motivação. A inovação é justamente uma crise, né? Nada como uma boa crise, seja sanitária, econômica, social, enfim, uma crise de planejamento, então nós somos obrigados a inovar. Eu gostaria que o professor Tiago comentasse talvez um pouquinho em relação ao que ele percebeu nas entrevistas, na metodologia dele, nos resultados, com relação a essa questão dessa adaptação que o estudo de casos teve para justamente conseguir fazer a inovação, porque todos, né, em maior ou menor grau, tiveram que se adaptar a esse cenário passado aí, mas se o professor pudesse fazer contribuição com relação a isso, essa adaptação que acabou levando a essa inovação deles, por gentileza. Pois é, nada que uma boa confusão aí para fazer as pessoas pensarem e motivar também a colocar alguns pontos, algumas características, né, que podem melhorar tanto no processo, né? E se eu entendi bem a tua pergunta, né, em relação ao cenário, que é que eles puderem inovar, seria isso? Isso. Por exemplo, tinham coisas que eles não faziam, que para a gente pode ser até similar, mas, por exemplo, para eles, todo o serviço que eram prestados eram de forma presencial, né? E aí eles perceberam que poderiam fazer coisas utilizando as redes, explorar as redes, por exemplo, para divulgações também, pedir apoio de profissionais para que possam, por exemplo, ministrar uma live com psicóloga, pedir apoio com médico, fazer uma sala de Zoom e dar apoio aos associados. Também teve a fábrica de sonhos também, que eles começaram de fato, a colocar as mãos e, de fato, a pensar no seu planejamento, pedir apoio às outras organizações, tanto no âmbito federal como civil, para fazer levantamento de recursos para que as lives acontecessem, para a implantação da internet. Então, foram pontos que a gente percebeu
que, muito embora possam ser similares, mas para uma realidade de uma associação, para eles ainda assim não pensavam nessas possibilidades. E a partir dessa crise, né, dessa confusão, eles começaram a perceber caminhos que ainda assim não eram explorados. Perfeito, obrigado, professor. E aí você trouxe uma questão bem legal, né? Que é porque você trabalha dentro do terceiro setor, né? E aí a gente acha, parte da premissa às vezes que é óbvio, é lógico e todo mundo faz, né? E aí existem também a questão da profissionalização, né? E a questão também que as respostas estratégicas para essas entidades, tanto para o governo, mercado, o terceiro setor, são respostas distintas, né? Então, eu acho que valeria a pena, talvez, fazer esse posicionamento das respostas aí estratégicas no terceiro setor, para que o leitor não venha com aquela pegada de empresarial, né, ou de mercado, e aí leve algum viés na leitura do artigo, eu acho. Pois é. A pergunta do colega que suscitou essa questão agora, Renato, eu acho que até eu poderia colocar, por exemplo, como uma contribuição, né? Ou seja, a gente vai demonstrar as respostas estratégicas num setor que ainda assim não é explorado e que isso pode ser distinto ao habitual. E isso é dado por conta também pela questão da profissionalização que o ramo ainda assim carece. Então, eu coloquei aqui essas ponderações de vocês aqui, certamente vai enriquecer mais o trabalho nosso trabalho. Beleza, obrigado, Thiago. Marcelo, nós temos mais um, não temos? Temos no trabalho, eu não sei se tem algum autor presente. Mas eu acho que podia só passar a apresentação dele e eu faço alguns comentários. Eu acho que também É relevante, né? Não, tudo bem. Pertinente o trabalho dele. Claro. Uma alternativa também é abrir para a sessão de debates, né? Que foi uma orientação da Helena. A orientação, eu estava mudo. A orientação que nós recebemos da professora Elna, que seria já para irmos para o debate. Aí nem apresenta eles, então? Não, porque não tem autor presente. Aí sobra um pouco mais de tempo para nós fazermos debate aqui mesmo. Pode ser. Nós temos, ampliaria a sessão de debate, seriam 20 minutos, né? A gente pode fazer até às 10, que é o horário que fecha a sala, porque às 10 horas a sala fecha. Por mim, tranquilo. Ok, então iniciamos o debate contando o tempo a partir de agora. Vamos primeiro abrir se alguém quer fazer alguma contribuição, né, ou algum questionamento em relação ao trabalho que foi apresentado aqui. Eu gostaria, desculpe que eu estou sem câmera. Eu estou numa sala aqui, se não tiver audível minha voz, por favor, me avisem. Eu sou Luiz Alberto Figueiredo, eu sou da Uninove, do PPGA. Meu tema lá é estratégia, estou aqui como debatedor assistente. Eu gostei muito dos trabalhos, gostei muito das propostas, dos temas, achei que são muito interessantes, são muito contributivos. Uma característica que eu vi nos textos, de uma maneira geral, e aqui fica aberto para todo mundo, para os três apresentadores, né, é em relação à atualidade de algumas fontes. Quando se olha autores seminais, faz todo sentido. Alguém que propôs uma teoria, descobriu um conceito, né, propôs um paradigma, faz todo
faz todo sentido que haja uma citação a ele com uma distância de data muito longa. Agora, o que eu notei é que em nos trabalhos, e possivelmente por conta de ser resumo, né, tem essa quantidade máxima de páginas, tem descrições de fenômenos com um prazo um pouco longo em relação ao que nós vivemos no momento, e principalmente os que abordam tecnologia, não, muitas vezes tem muita mudança no contexto e que exigem, às vezes, abordagens diferenciadas, né? Então, é um ponto assim que me chamou a atenção e eu queria ouvir um pouquinho das pessoas, né? Essa questão de atualidade das fontes, como é que eles trabalharam, se eles perceberam, se passou desapercebido, se foi realmente intencional, né? Um pouquinho sobre isso que eu gostaria de abrir aí um pouco a discussão. Eu posso começar? Como ele falou, tecnologia, né? O meu trabalho acaba abordando muito a questão da tecnologia limpa, né? De fato, a gente utilizou em alguns momentos, quando se tratava no referencial teórico sobre a tecnologia limpa, algumas referências que já estavam um pouco, vamos dizer assim, ultrapassadas, né? Não condiziam muito com um período mais atual. Acabou muito pela questão da a gente querer trazer uma objetividade, né, para o trabalho, de trazer mais um conceito de um autor seminal, e aí acabou tendo essa falha de não trazer uma literatura um pouco mais atualizada nesse referencial. Aí, para os artigos, né, que a gente acabou utilizando na nossa revisão como resultados, aí nessas tecnologias, sim, nesses artigos, desculpe, a gente acabou buscando, de fato, né, trazer os recortes mais atuais possíveis, até porque a teoria, né, da NRBV com base na tecnologia limpa, ela acaba sendo dos 10 últimos anos, praticamente, né, de 2011 até 2021. Então, a gente conseguiu, de fato, trazer um pouco mais atualizada as nossas revisões, mas só como resultados, e aí, de fato, ficou essa lacuna no nosso referencial teórico. Obrigado, Cássia. Posso falar um pouco? No artigo sobre streaming é uma coisa nova, assim, que ganhou um grande destaque agora na pandemia, né? A parte mais recente do nosso artigo foi a questão da definição sobre streaming, que foi de 2018. Quando a gente pega mais o embasamento sobre grupo estratégico, mapa de percepção, foi lá para 2001, foi uma coisa mais antiga, mas a gente preferiu utilizar essa mais pela segurança, vamos dizer assim, né? De ter todo o embasamento, a gente conseguiu achar mais informações sobre, mas realmente dá para, nas próximas, pegar mais literatura mais atualizada também. Obrigado, Amanda. O que eu poderia comentar aqui, até para movimentar o nosso debate, dos nossos autores, é que são três áreas distintas, né, mas que se conversam. E as três estão ligadas a mais talvez a área de serviços, de um output que seja um serviço, do que um output que seja um produto, né? Vocês podem fazer algum comentário com relação a essa questão do serviço e a estratégia que está, cada um dentro do seu tema, evidentemente, né? É ligada à questão desse atendimento de um serviço, ou para um usuário de streaming, ou para a população, no sentido de um terceiro setor, ou até mesmo a parte, envolve a questão industrial, mas é um serviço, né? A questão ambiental, por favor. Na questão referente ao ponto do serviço, né, como você bem colocou, Marcelo, a respeito da questão ambiental também, e porque no sentido que, assim, a tecnologia limpa, ela não é só uma questão de um processo de produção, né, ela entra na forma da organização, ela entra na dinâmica do mercado, então eu acredito que ela acaba trazendo contribuições positivas também nesse impacto da questão de serviços. Certo. Tiago, professora Amanda.
Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas quando a gente fala de streaming, assim, eu vejo uma coisa muito como se tornou parte da nossa rotina, né? Assistir. Então, é muito difícil achar alguém que não tenha um serviço de streaming. Então, acabou, assim, eu considero um serviço essencial, assim, uma coisa essencial. Principalmente na época da pandemia, que virou uma forma de lazer, né? Já que ninguém podia sair por causa do isolamento e tudo mais. E eu acho legal dos artigos que foram apresentados aqui, que o meu, por exemplo, de streaming, ele também tem um pouco dessa questão de sustentabilidade, porque as empresas agora, elas procuram mais isso, né? Não só, como foi falado, a questão do lucro, né? Mas toda essa questão de preocupação com o nosso planeta. A Covid trouxe essa reflexão para a gente, né? Que a gente precisa ter mais esse cuidado com o meio ambiente, com as pessoas. Então, eu vejo muito que as organizações elas estão tentando mais fornecer serviço, mas de uma forma não engessada, assim, né? Tentando sempre olhar ao redor. Só complementando rapidinho, se for possível, essa fala de Amanda eu achei bem interessante, porque de fato traz muito essa questão, né? Como foi mostrado também no trabalho do Tiago, né? Que as empresas, devido a certas crises, elas são obrigadas a inovar, e aí seja uma crise ambiental, seja a questão da própria pandemia, né? Então, de fato, se a gente for observar, todos os trabalhos trazem esses pontos, né? As empresas estão se modificando para tentar, de alguma forma, seja com tecnologia limpa, seja com stream, seja com as questões aí que a pandemia acabou trazendo muito para a gente, então, para elas se atualizarem a esse contexto, esse novo cenário que a gente vive atualmente, que vai muito além dessas questões também puramente econômicas, né? Então, a estratégia, ela também fica modificada, porque ela sai do econômico, ela passa para atender um ambiental, um social, né? E tudo que a sustentabilidade vem trazendo, vamos assim dizer. Achei bem interessante nesse sentido, né, essa conversação entre os trabalhos. E aí, outra questão também que a gente percebe é o quanto a pandemia, né, o que a gente potencializa aí no campo, a incerteza e a turbulência, fizeram com que as empresas olhassem, né, tanto internamente quanto externo, né? E aí eu acho que isso faz com que todo mundo tenha uma conexão mesmo, né? O Thiago falou em relação a que eles perceberam algumas coisas que poderiam fazer de uma forma diferente, né? Potencializaram alguma, né, ideia de contenção lá. Ou a própria streaming ganhou um campo que o mercado até... E aí a questão que antes era locadora, né? Era todo um processo mais contato e aí a pandemia ela tirou isso, né? Ela tira um pouco, deixa mais a gente no isolamento, né? E aí me indica o que eu quero, que eu já é uma coisa muito mais direcionada. E aí isso eu tinha notado, eu acabei de não comentando, né? Que esse mapa, né? Ele pode ser incorporado, inclusive, nas indicações, né? O que pode começar aquela linguagem de programação a falar, ó, você gosta disso, então, né, ou está próximo disso, então tá muito mais fácil de verificar e de vender e de estar conversando com o próprio consumidor, né? Então, e aí eu acho importante isso também, que ao mesmo tempo que a gente pensa em estratégia, a gente não se distancie do consumidor, né, ou da aplicação, né? Isso ficou bem nítido em relação aos 3 trabalhos que foram apresentados aqui. Sim. Então, complementando a questão do trabalho da professora Amanda aí com relação ao streaming, né? Ela fazendo a projeção aqui do vídeo, eu também lendo o paper, me veio à mente a ideia de fazer algo similar nessa pesquisa com as empresas que fazem aluguel, como, por exemplo, a Airbnb, Booking, TripAdvisor, quer dizer, acho que tem uma certa paridade que poderia ser feita, né? É todo modelo virtual de trabalho dessas empresas, e é serviço também, e tem um viés aí, ecológico em todas essas empresas, e é o consumidor, que em vez de eu optar por assistir o filme A ou B na plataforma X ou Y, eu vou optar por me hospedar na cidade tal,
no local tal, e aí eu utilizo, né? O comportamental do consumidor hoje tem ido um pouco para esse caminho, né? Então, ele também hoje faz a alocação de um local físico, baseando-se também nessas plataformas que oferecem esse produto, né? Eu gostaria de fazer uma contribuição também. Posso tomar a palavra? Claro, professor. Ok. Os 3 trabalhos expostos por Cássia, Amanda e Tiago, eles têm uma coisa em comum também, que eles usam o termo estratégico, né? Então, o trabalho que a Cássia expôs, ela fala que a teoria lá do NRBV enfatiza 3 capacidades estratégicas, né? O trabalho exposto pela Amanda, ele coloca a descrição dos grupos estratégicos. E o trabalho exposto por Tiago coloca respostas estratégicas. O trabalho do Tiago explora bem esse construto de respostas estratégicas. Ele define. Claramente a gente tem uma visão. Opa, eu sei o que é uma resposta estratégica. Mas a dúvida que ficou para mim é o seguinte: o que é um grupo estratégico? E o que é uma capacidade estratégica? Ou seja, por que o grupo é estratégico e por que a capacidade é estratégica? Esse sobrenome, tanto da capacidade e do grupo estratégico, ele deve ter um fundamento, né? Assim como as respostas estratégicas ficaram bem fundamentadas. Então, mesmo que tenha sido bem fundamentado, eu provocaria aqui o professor Tiago, se ele se sentir à vontade, a ser o primeiro a comentar o porquê esse sobrenome estratégico, e gostaria depois de ouvir também um pouquinho da Amanda e da Cássia, um pouquinho sobre por que essa questão de estratégica, por que não é simplesmente capacidade ou por que não é simplesmente grupo? Eu, de fato, não saberia te responder. Eu sou da área de contabilidade e que me aventurei por essa área, tanto em alguns trabalhos, e então, por questão de semântica, assim, eu não saberia te dizer. Eu poderia passar para outros colegas, talvez o Renato, né, que já trabalha já na área, poderia ser uma fonte melhor para a gente. Renato, se quiser falar, fique à vontade. Não, tá Renata aqui, não é Renato, desculpa. Renato ou Renato, tá? Mas eu falei o Renato. Sim, Alô, Renato. Temos o É Renato e também temos a Renata. Renato, se a Renata também quiser participar, fica à vontade. As outras autoras também, a professora Amanda, a Cássia, se puderem talvez contribuir. Bom, eu não sei se eu vou conseguir, de fato, né, definir o que seria a capacidade estratégica, mas, assim, na minha visão, né, eu acho que seria algo que a empresa ela pode se utilizar, utilizando como a questão da própria tecnologia limpa, para que ela consiga ter um benefício ou uma certa melhoria dentro do seu desempenho no mercado. E aí vai abranger essas questões econômicas, sociais, ambientais, né, dentro da perspectiva da NRBV. Então, eu acho que seria meio nesse sentido, você utilizar recursos e capacidades, vamos dizer assim, forças internas que você tem na sua empresa, na sua organização, e aí você tentar desenvolver isso com base em trazer algum tipo de benefício, alguma melhoria, um resultado positivo. Eu acho que seria nesse sentido. Não sei se define muito a questão da capacidade, né? Mas acho que, ao menos nesse momento, eu trago como se fosse dessa forma. Ok. Amanda, gostaria? Sim, por favor. No caso de grupo estratégico, a gente vê muito, a gente separou pela similaridade de concorrentes, né? Então, o grupo estratégico, ele conseguia mapear os critérios que as empresas poderiam usar para se diferenciar, as oportunidades, as restrições, né? Eu até trouxe uma citação aqui que acho que vai ajudar a esclarecer, que os autores, eles definem grupo estratégico como um fornecimento de critérios sobre as estruturas competitivas das indústrias ou setores e as oportunidades de restrições do desenvolvimento. Então, esse grupo estratégico, ele
reunir uma quantidade de serviços de streaming com características semelhantes. Aí, a partir disso, o estrategista ele vai entender, né, quais são as opções que ele tem para trabalhar ali, as vantagens competitivas, essas coisas, né? E aí aplicar no mercado para conseguir os consumidores, né? Conseguir fidelizar, ganhar os consumidores para eles. Acredito que seja isso. Ok. Então, eu acredito que trabalhar um pouquinho mais se a gente pode chamar aqui de um construto, né? Ele vai agregar muito para o output do trabalho de vocês, para o produto final. E aí, independente do autor que vocês escolham, se vocês forem pegar um seminal, for trabalhar com alguém, um Porter da vida, né, ou trabalhar com Mintzberg, vocês vão ver que estratégia, quando você coloca esse sobrenome estratégico, tem a ver com alguma coisa que seja crítico, crucial para a empresa. E essas coisas que são críticas e cruciais, normalmente elas são relacionadas a uma decisão que você toma agora e ela vai ter efeitos por longo prazo na empresa. Então, nós pegamos aqui do streaming, eu vou pegar carona, né? A Blockbuster adotava uma forma de trabalho onde ela abria um ponto de venda a cada 16 horas, porque ela apostava numa dimensão estratégica que se chamava conveniência. Né? Nós moramos aqui num país que não neva, mas imagina num país que neva, que você tem que devolver a fita. E nessa devolução da fita, você está num domingo à noite nevando e você tem que devolver. Né? E a Blockbuster não conseguiu resolver isso. Quem resolveu isso foi a Netflix. Né? 70% da receita da Blockbuster vinha de taxa de atraso. Olha por que ela quebrou, né? Quando você resolve uma dimensão de conveniência, ou seja, a decisão de conveniência, desculpa forçar nesse exemplo, mas acho que ele é o mais presente que todo mundo possa trabalhar. A Netflix tomou uma decisão que é crucial, relacionada a uma única dimensão, que é conveniência, né? Que é muito importante conveniência em serviços. Né? Você está disposto até a pagar mais caro para ter conveniência. E a outra coisa que pesa também como decisão crucial são aquelas decisões que te levam a ter uma singularidade. Né? Então, decisões de singularidade. Vou pegar o exemplo do iPhone. O iPhone demorou 7 anos para que alguém pudesse copiar um aparelho de telefone que se conectasse a diversos gadgets, a uma televisão, e pudesse trabalhar integradamente. Até que se conseguiu fazer isso com o Android, 7 anos eles nadaram de braçada. Então, independente do autor que vocês forem usar como referência para definir esse sobrenome estratégico, vocês vão perceber que existem essas coisas relacionadas a algo que é crucial, né? E que ou é relacionado a uma decisão que você toma hoje, vai carregar por muitos anos, ou é uma decisão que você te leva a uma singularidade. Uma decisão que te leva a vários anos, por exemplo, é uma opção de investimento. Eu vou fazer esse produto por uma rota química ou por uma rota metálica? Opa, eu vou comprar equipamentos totalmente diferentes, né? Como é que eu faço? Eu vou fazer isso daqui sem emissão de CO2 ou com emissão de CO2? Eu vou apostar em energia de fonte renovável ou de fonte fóssil, né? Então, colocaria isso para vocês como uma sugestão de eventualmente agregarem nos trabalhos e aprofundarem um pouco mais, porque ela vai dar muita, como que fala, vai dar muita cancha para vocês aprofundarem com mais propriedade esses temas que vocês estão buscando e características que vocês tentam descrever dos fenômenos que estão sendo observados. E aí, não só isso também, né? Mas a questão é que a estratégia, na verdade, ela sempre está buscando, né, um resultado ou um objetivo.
Então, quando a gente pensa, né, a hora que a gente pega as palavras que o Luiz falou ali, que é resposta, grupos e capacidade, né, automaticamente a gente está tentando mostrar algumas coisas que são, na hora que pelo menos eu olhando a resposta, o que eu estou, qual é a minha não vou nem falar em responder mesmo, mas qual é a minha saída da inércia em relação ao que está acontecendo, a minha incerteza e a turbulência, né? E aí tem alguns modelos, né? E o Thiago trouxe o modelo, então, baseado em 3 aspectos, que vai falar assim, ó, como é que eu vou chegar no meu objetivo? E aí, ao mesmo tempo, na resposta da ONG lá, ela mudou até que aí ela inova e ela pode até mudar o objetivo dela no futuro, né? Que é o que o Luiz trouxe. Quando traz o grupo estratégico, automaticamente, a Amanda, eu entendo que ela tentou colocar no mesmo plano as empresas que teriam um comportamento similar, né, ou um próximo, né, e aí, ao mesmo tempo, não só o comportamento, como também o que oferece para o cliente, né, para o consumidor, e também quais seriam de fato, e aí a hora que eu coloco o grupo, quais seriam de fato os meus concorrentes. Então, e aí eles estão caminhando por um objetivo similar, né? Aí, e a capacidade, até porque traz a RBV, e aí responde um pouco mais em relação à parte de recursos, né? Não imitáveis, né? O VRIO lá, que a gente fala. Então, e é interessante mesmo, quando a gente traz uma palavra, a gente carrega todo o conceito, né? A semântica dela, e aí... Mas, assim, os trabalhos têm talvez um aprofundamento ou outro, mas eles, de certa forma, eles têm um enquadramento, né, adequado, né? Nós estamos com tem mais uns 5 minutinhos, né? Tem mais 5 minutos. Mas eu, assim, estou super satisfeito com o que vi, com a forma como foi moderado, com a forma como também o Marcelo debateu. Estou muito feliz aqui com os resultados desse painel. E eu acho, assim, particularmente, eu acho que todos os trabalhos têm um potencial aí, uma contribuição. Eu enquanto tanto moderador quanto líder adjunto do tema, eu achei que os trabalhos foram bem adequados, assim. Eu não senti, né, que às vezes a gente vai para uma sessão e a gente sente que os trabalhos, alguns não deveriam estar ali, né, mas, assim, todos os trabalhos têm os seus méritos individuais aí, e achei muito bacana, e parabéns para todos. Parabéns pelos trabalhos, os envolvidos, que entregaram aqui material muito bom para nós. Os temas se conversam, né, quando estão nessa mesma sessão, e como o professor Renato comentou, o professor Luiz também, eles têm um potencial para dar essa continuidade, um aprofundamento, né, em todos esses temas, né, na energia limpa, nessa geração de valor do streaming e vida virtual, de empresas virtuais. O terceiro setor também tem uma potencial enorme de estudo e crescimento, então parabéns a todos pelos trabalhos. Parabenizo também todos os trabalhos e muito legal estar aqui com vocês. Vão em frente, não parem não. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma experiência muito enriquecedora poder ver todos esses pontos de vista diferentes, né? Coisas sobre essa definição sobre estratégia que eu não tinha pensado nesse lado, né? Então foi muito enriquecedor. Quero parabenizar a todos pelas contribuições, pelos artigos e agradecer também a oportunidade. Faço das palavras de Amanda, né, as minhas também. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, agradecer também todas as contribuições, né? Um debate como esse é muito rico porque faz a gente ter uma
percepção bem diferente, que às vezes quando a gente está na escrita, né, a gente fica um pouco enviesado naquilo que a gente está escrevendo, mas aí abre a nossa mente para que a gente possa fazer aí modificações, né, e sempre aprofundar e melhorar o trabalho, e parabéns a todos também. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, pessoal. Mais uma vez, satisfação em participar do Semeage, um evento já bem maduro, 25 anos de Semeage, né? Então, é muito bom participar de um evento como esse e também ter a possibilidade de ter outros olhares sobre o nosso trabalho. Os debatedores, de fato, leram, nos deram suporte, deram boas dicas em que a gente possa dar continuidade com o trabalho e agora sim a gente se sentir mais seguro para enviar para um periódico. Esse é o papel do evento e hoje eu saio daqui muito satisfeito. Parabenizo também as demais colegas que apresentaram o trabalho. E é isso, tá? Vamos participar de mais sessões agora do Semeage. Perfeito. Valeu, pessoal. Vamos liberar, né? Tem a questão da lista, como que está sendo feito?